Maravilha. Na última aula, a gente viu em mais detalhes a questão da restrição epipolar, né? Que diz o seguinte: o plano definido pelos dois centros de projeção, centro da direita, né, da esquerda, e o ponto na cena, se a gente pegar esse plano e levar ele até a imagem, esse plano vai definir uma linha na imagem. E eu tendo duas imagens, vai definir uma linha em cada uma. Um ponto que esteja em cima de uma dessas linhas, a projeção, né, dele, na imagem esquerda, na imagem direita, ele vai estar na linha epipolar correspondente, o ponto que é exatamente o correspondente dele, né, em cima dessa linha. Então, isso serve para restringir a procura por esses pontos, que se eu tiver o ponto na imagem esquerda e o ponto na imagem direita, eu tenho como calcular a disparidade entre ambos. E sem a disparidade eu não consigo a reconstrução, né? Então, a gente deve ter esses pontos definidos, imagem esquerda e imagem direita, para todos, idealmente para todos os pontos da imagem. Obviamente, tem alguns pontos que isso não vai ser possível, né, devido à oclusão. Tá? Então, aí, na aula passada, a gente viu essas equações, né, que nos levam à restrição epipolar. Né? Basicamente, se eu tiver um ponto x, y e z na imagem esquerda, e multiplicar ele por um fator, por um fator s, eu vou levar esse ponto ao longo da reta que leva dele até o ponto P na cena, né? Só multiplicando por isso. Então, um ponto qualquer ao longo da reta aí que leva de P a P', ele pode ser definido dessa maneira aqui, né? X igual, XL, na verdade, igual a XL' vezes S, né? Onde XL' seria a coordenada de um ponto aqui na imagem. Porque com isso eu determinaria o ponto em relação à imagem esquerda. Tá? Se eu quiser pegar esse ponto e representar ele em relação à imagem direita, eu precisaria de uma transformação que na aula passada eu coloquei de forma errônea para vocês. Na verdade, envolve uma rotação, mais uma translação, né? Que aqui sim está representado de forma correta. E aí, quando eu substituo essas equações aqui, essa equação matricial, né, nas equações de projeção, eu consigo estabelecer as equações que nos levam a determinar, né, a equação da reta, né, correspondente à restrição epipolar. Aí, dado um ponto aqui, se eu tiver na imagem esquerda, né, ele vai ser buscado ao longo de uma reta aí na imagem direita através dessas equações. Então, a gente viu essas equações na aula passada, e a partir dessa aula de hoje, a gente continua vendo aí o problema justamente de estabelecer a correspondência. Quer dizer, então, se eu tiver minha imagem calibrada, né, tiver estabelecida a orientação exterior, ou orientação relativa, né, que a gente chama, de uma câmara em relação à outra, e tiver estabelecida a orientação absoluta, aí dado pares de pontos, né, nas duas imagens, eu digo que um ponto que está na imagem esquerda e o correspondente na imagem direita, eu vou conseguir determinar a reconstrução 3D através daquelas equações lá que relacionam a disparidade à profundidade do ponto na cena, né? Tá? Então, isso se consegue tendo a orientação relativa que a gente já viu também, e a orientação absoluta, e mais aquela restrição epipolar, né? Ok? Legal. Então, de posse disso, uma vez que a gente tem o sistema calibrado, né, um algoritmo estéreo, a execução de um algoritmo estéreo seguiria esses 3 passos aqui. O primeiro seria a extração de característica,
a gente chama aí normalmente de feature, eu acho que é a palavra mais indicada, né? Das imagens. Isso vocês já tiveram uma palhinha lá quando a gente viu o processamento de imagens. A gente vai ver outras features ainda aqui na disciplina, né? O segundo passo seria pegar um ponto aí cujas features, né, eu tenho conhecida nele e sair procurando na imagem direita o ponto correspondente dele. Essa fase aí a gente chama de match. Agora veja bem, para cada ponto da imagem eu tenho que estabelecer quem é o correspondente. Significa que eu tenho aí uma complexidade no mínimo igual ao número de pixels que eu tenho na imagem, né? Se a minha imagem tiver 1 milhão de pixels, eu vou ter 1 milhão de correspondência aí para serem estabelecidas. Claro, algumas não vão ter correspondente na imagem direita, né? Tá? Principalmente quando a gente considera que as câmeras têm os eixos paralelos. Eu vou ter uma regiãozinha, né, no final das imagens onde não vai ser possível a correspondência, né? Ok? Além do que, eu tenho alguns outros problemas que a gente vai colocar na sequência. Bom, terminado esse segundo passo da correspondência, aí a gente utilizaria aquelas equações de reconstrução e faria a reconstrução tridimensional, que seria a determinação das coordenadas x, y, z em relação ao sistema de mundo, né, do nosso objeto. Ok? Legal, bacana. Isso tudo se a gente tiver o sistema calibrado em relação à origem do mundo e se eu tiver a orientação relativa também do sistema de uma câmera, né, em relação a outra. Ok? Legal. A partir de agora a gente vai se concentrar nessa fase 2, que é o estabelecimento da correspondência entre as feições extraídas. Existem N métodos, N muito grandes na literatura, muito grande, há mais de 1000 métodos, pelo menos, que foram estabelecidos aí ao longo dos, pelo menos, os últimos 50 anos, né, que se vem trabalhando nesses algoritmos estéreo. Mas uma ideia seria pensar, a princípio, em determinar detalhes, por exemplo, que sejam inconfundíveis na imagem. Se eu estiver olhando para a imagem esquerda, né, e eu ver um ponto, e se esse ponto eu procurar ele em algum lugar que eu consiga reconhecer ele facilmente, quando eu olhar para a imagem direita eu já vou. Então essa mesma ideia, se a gente aplicar aqui, né, nas imagens a gente conseguiria, em teoria, né, facilmente, de maneira fácil, localizá-lo na outra imagem, né? Tá? Então, assim, uma das primeiras ideias que surgiu seria usar as diferenças dos níveis de cinza entre pixels vizinhos. Na verdade, eu buscaria por regiões, né, na imagem que tem textura. Veja bem, se eu determinar o match nessas algumas poucas regiões onde eu tenho uma textura diferenciada das outras, depois daria para espalhar, né, para as outras através de alguma técnica aí de relaxação, ou alguma coisa. Fazer uma interpolação, né, da disparidade entre dois pontos, eu teria ali no meio estabelecido também, ok? Mas a princípio é isso. Eu uso diferenças de tons de cinza entre pixels vizinhos, a gente chama isso normalmente de textura, e tento estabelecer a correspondência usando isso. Estabelecer a correspondência de que maneira? Eu tenho que sair percorrendo a outra imagem, isso não tem jeito, né, para buscar algum ponto que tenha uma textura muito parecida com a do ponto que eu encontrei, né? Então eu pego uma regiãozinha lá na outra imagem, verifico, pego a próxima, verifico, pego a próxima, verifico, até que num determinado momento, quer dizer, depois de eu passar por todas, uma delas vai ser a região que tem similaridade com essa aqui que eu estou procurando, né? Ok? Repara, esse processo ele é demorado, né? Muito longo, mas aqui, pelo menos, já estou dando uma ideia de utilização do que a gente viu na aula anterior, que é usar restrição epipolar. Então, se eu sei que os meus eixos estão paralelos, né? E aqui eles estão paralelos, eu procuro na mesma linha, no Y, o mesmo Y, né? Na linha que tem o mesmo Y, na outra imagem, por um ponto que seja muito parecido com esse ponto que eu estou querendo saber quem é o correspondente dele, né? Ok? É isso, basicamente, que a gente tem que fazer. Isso não é uma coisa que a gente está inventando, isso tem até evidências, né? O pessoal conseguiu buscar evidências aí
da área de fisiologia, né, de que é algo parecido com isso. O pessoal estudou aqueles estereogramas lá que a gente viu de pontos randômicos e eles conseguiram estabelecer que parece, né, evidente que tem realmente uma fase de correspondência aí no nosso cérebro, onde a gente estabelece a correspondência entre o que o olho direito está vendo e o olho esquerdo está vendo, né? Isso aí a gente consegue matematicamente falando através de correlação, né? Então eu estaria determinando correlação de áreas ou de features, né, de elementos. No caso, se eu tiver regiões ali com textura bem que se sobressai, né, eu posso usar essas regiões e daí passar para as outras. Ou, como a gente acabou de ver aqui, pega uma área e sai na outra imagem buscando uma área muito parecida, né? Tá? Então, assim, a gente tem, basicamente, já sugerindo aí 2 tipos de busca, né? Uma por área, outra por features. Essa de features eu teria que realçar essas features, né? E depois sair pegando só nas regiões das features e verificando se eu tenho correspondente na outra, né? Veja, isso vai me gerar um mapa de disparidade no final, para cada. Eu não vou ter para todo o ponto da imagem a disparidade definida. Eu vou ter só para os elementos que fazem parte, que a feature, né, foi extraída dele. Eventualmente, se não tiver nenhuma feature num ponto, se nenhuma feature se sobressair para aquele ponto, ele não vai ser utilizado, né? Então, isso vai gerar um mapa esparso, né, que a gente chama, que eu teria que depois usar alguma técnica para poder levar alguma técnica de interpolação, né, para passar para os outros, ok? Normalmente, essas imagens elas são pré-filtradas, primeiro para eliminar ruídos, né? E segundo para realçar, por exemplo, se eu quiser utilizar arestas, né, como características, eu devo passar um filtro para realçar arestas, né? Para que o meu algoritmo de correspondência funcione de uma maneira melhor. Então, sempre a gente tem uma fase de pré-processamento, que a gente chama, né? Antes das imagens passarem para a correspondência propriamente dita, tá? Então, como eu falei, o ideal é que a gente tenha correspondência para todos os pixels da imagem, mas na prática isso é impossível. Por que que é impossível? A gente tem problemas vários, ruídos, erros, né, que o processo de aquisição aí causa, e alguns nem são erros, alguns são mesmo problemas de ocultação, né, que já está aqui embaixo o último. Se eu tiver uma imagem diferente, se eu estiver olhando alguma coisa que tem uma diferença grande em profundidade, provavelmente o que está aqui na frente vai cobrir o que está lá no fundo para um dos olhos, né, para uma das câmeras. Uma câmera vai enxergar, a outra não, né? Ok? Se eu botar uma mão na frente aqui, o meu olho direito vai enxergar alguma coisa que o olho direito, o olho esquerdo não vai, né? Então aí já é um problema que não tem como resolver nesse caso. Mas acontecem outros problemas também. Por exemplo, diferença na quantização da luminância entre as duas câmeras, né? Se forem sistemas diferentes, né? As características dos sistemas de aquisição também podem produzir erros, né? A própria luz que a gente está usando, né? Se você tiver uma luz que fica aí a 60 Hz, por exemplo, se você pegar num intervalozinho numa e na outra, você pode ter diferença, né? Você tem que garantir que as imagens estejam exatamente no mesmo ponto. Mesmo assim, elas, espelho, né? Essas coisas podem interferir na aquisição, né? Ok? Além de diferentes pontos de vista, né? Isso pode provocar ocultação de elementos, pode ter distorção também, né? A gente viu lá que a gente tem o problema de distorção radiométrica que ocorre nas imagens, né? Então, no centro de uma, você tem você tem o máximo de luz. Só que o centro que está em uma imagem não vai ser o centro da outra, vai estar um pouquinho fora. Isso aí pode gerar problema, né? Tá? Se eu estiver trabalhando com features, né, com elementos, a má localização desses elementos, e assim vai, né? Então tem vários problemas aí que podem ocasionar que os valores dos pixels sejam diferentes. Numa imagem, eu posso estar olhando para o mesmo objeto, mas a iluminação para uma e para outra imagem pode ser diferente. Pode gerar valores de RGB diferentes.
para o pixel, obviamente a gente espera que se gerou diferente para o pixel, vai gerar para a vizinhança também, né? Então, a princípio, me parece que uma normalização aí, ou equalização, não sei, pode reduzir um pouquinho esse problema. De fato, uma das técnicas aí, o pessoal se preocupa com isso e trabalha, na verdade, com valores médios, ao invés de trabalhar com valores que são os valores brutos dados pela imagem, né? A gente vai ver mais à frente isso. Então, a gente pode classificar os metodologias, né, para fazer essa correspondência em dois grandes blocos, duas grandes classes, né? Uma delas é baseado em áreas, esse é completo, significa eu vou pegar uma área daqui e vou tentar encontrar uma área da outra imagem que seja semelhante a essa. Veja, se essa primeira que eu peguei, a próxima, eu variar de 1 pixel, né, e encontrar uma parecida lá, isso aí variando sempre de 1 pixel, eu vou ter no final para toda a imagem, né, sem problema nenhum. E vou tentar buscar lá na outra imagem as áreas correspondentes, né. Para o pixel central pode ser que não haja correspondência, mas para uma área grande, com certeza eu vou ter alguma coisa lá na outra imagem que é parecida com ela. Então, nesse caso, os métodos baseados em área, a gente diz que eles são completos, né? Pode não estar correto, com precisão aí de pixel, né? Vai ter um errozinho aí, mas você tem uma boa ideia ali da disparidade para cada um dos pontos, né? Você tem uma aproximação boa, ok? Às vezes, depois de passar uma técnica dessa, você tem que aplicar outras técnicas em cima para melhorar, né? E aí, nessa hora, a técnica de relaxação é uma das que é utilizada para isso. Então, os métodos baseados em área, basicamente são de 3 tipos. O primeiro é fazer correlação entre janelas mesmo, né? Como é que a gente faz correlação? Usando a operação matemática conhecida como convolução, que vocês já viram lá atrás, quando a gente viu filtragem. A ideia é essa mesmo, você pega uma região aqui, calcula a correlação dela com todas as regiões da outra imagem. Veja, se eu tivesse imagens que eu não tenho os eixos paralelos, eu iria buscar em posições quaisquer, né? Mas, mesmo assim, se eu tivesse 5 pontos que eu conheço e fizer a orientação relativa e conseguir elaborar aquelas equações da restrição epipolar, aí a gente consegue buscar só na linha epipolar, tá? Mas, de todo jeito, dado uma janela aqui, eu vou pegar como template, né? Vou pegar essa janela, levar lá para outra imagem e fazer a correlação dela com todas as regiões de mesmo tamanho, com janelas de mesmo tamanho, que estejam em cima da linha epipolar correspondente. Lá. E aí, veja, eu posso ter máximos locais aí nesse caso, né? Mas posso ter 2 janelas ou mais, onde o valor de correlação ele está sempre entre -1 e 1, né? Depende da fórmula que a gente utilizar. Mas aí nessa hora, pelo menos um deles, dos pontos, né? Se eu tiver um correspondente, e para uma área sempre eu tenho, né? Vai estar com valor próximo de 1. E aí eu pego esse que tem um valor mais alto e falo, esse aqui é o meu candidato, tá? Essa seria uma ideia da correlação. Outra é minimização de erros, né? Que, na verdade, está relacionado com correlação, né? Aqui eu aplico a operação de convolução no primeiro e no segundo eu faço uma diferença, né? Diferença de erros, normalmente a gente usa a diferença de erros absolutos aí, tá? E a outra é a técnica de relaxação, eu determinar uma correspondência inicial ali, né? Usando isso, e aí melhorar esse mapa que eu tenho inicialmente para eliminar justamente esses falsos matches a esses máximos locais, né, que eu encontrei. Aí nessa hora a técnica de relaxação é utilizada, mas existem outras maneiras também de realizar ela, e uma delas foi proposta por Horn em 1986 ainda, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Aí a outra classe são os métodos baseados em elementos. Então nessa hora eu tenho que passar filtro, né, para primeiro tirar ruído, depois filtro para realçar esses elementos,
Depois eu tenho que encontrar esses elementos, né? Extrair, lembra lá como é que é uma aresta? Uma aresta é uma estrutura onde eu tenho um ponto, e esse ponto tem quem são os outros pontos da aresta. Eu tenho uma outra estrutura também que me diz qual é a inclinação, né, da aresta ali para cada um desses pontos. Então, depende da maneira como eu tiver, eu vou trabalhar justamente em cima dessas estruturas aí. Pega uma dessas, vai na outra imagem e tenta encontrar uma que é muito parecida, ok? O legal de trabalhar com esses métodos aqui baseados em elementos é que eu posso até usar correlação, né, de uma aresta, calcular a correlação de uma aresta com todas as outras da outra imagem e ver qual é a que tem um valor de correlação mais alto. Tá? Veja bem, agora nesse momento aqui eu posso estar fazendo correlação entre elementos com tamanhos diferentes, né? Se eu tiver arestas de vários tamanhos numa imagem, e pegar uma pequena daqui, eu vou ter que bolar uma maneira de estabelecer um método que faça a correlação entre elementos de valores diferentes. A princípio, eu posso até eliminar esses elementos que têm valores muito maiores, comprimento, por exemplo, que tem tamanho muito maior do que o meu da esquerda, e usar isso já como um corte, né? Só fazer a correlação entre os que têm tamanhos aproximados. Então, assim, mas dá para sentir a ideia, né? Que baseado em elementos, no final, vou ter a disparidade definida não para todos os pontos da imagem, mas somente para aqueles pontos que estão sobre os elementos, ou que fazem parte desses elementos, né? Dessas features, né? Que eu posso chamar de features, né? Que eu extraí da imagem. Né? Como é que eu extraio elementos? Eu defino alguma feature e vou lá, olha, se tiver acima do threshold para esses pontos, para essa feature aqui, como é que eu extraio cantos? Lembra, né? Posso fazer uma correlação só de cantos aqui. E aí eu só encontraria, tentaria buscar na outra imagem, determino todos os cantos das duas imagens e faria uma correlação entre a vizinhança dos cantos ali, né? Ok? Então, importante notar que isso aqui é esparso, né? Que esse método não vai resultar um mapa tão completo quanto o outro de cima. Tá? Essas são as duas diferenças básicas aí entre essas classificações dos métodos de matching que a gente tem na literatura. Okay? Obviamente, eu já disse, né, que tudo passa por um pré-processamento para redução do ruído. Se eu estiver usando o baseado em elementos, né, eu vou ter que realçar esses elementos. Normalmente, a gente também aplica aí às vezes até equalização, né, para que eu consiga acelerar o processo. Se eu quiser trabalhar com unsigned char, por exemplo, se eu quiser trabalhar com primitivas como AND, né, ou como OU, ao invés de trabalhar com operações matemáticas, né, por exemplo, da operação de convolução, ela envolve operações matemáticas, mas eu posso substituir essas operações matemáticas por operações lógicas, né, booleanas. Tá? Aí nessa hora eu teria que equalizar, teria que normalizar, né, provavelmente binarizar. Tá? Às vezes quando eu binarizo, aí eu ganho muito tempo mesmo, né, no processamento. Tá? Mas isso tudo faz parte aí do pré-processamento, ok? Em algumas vezes, a gente, ao invés de diminuir, a gente aumenta uma imagem. A gente calcula, por exemplo, uma versão dessa imagem em multiresolução. E aí, o que acontece é que em algumas resoluções, se eu tiver uma imagem, né, e diminuir o tamanho dela, pode ser que eu tenha uma feature que seja mais realçada nessa resolução menor da imagem, né? Tá? Isso aí pode me ajudar no processo, né? Veja, se eu diminuir ela toda e começar daqui de cima, eu posso usar a disparidade calculada aqui em cima para predizer a disparidade nos outros níveis. Tá? Então, isso aí seria utilizar uma multiresolução. A gente já trabalhou com isso, já teve alunos, inclusive, que trabalhou com isso no passado. Inclusive, pode-se fazer até segmentação também, né? Aplica alguma técnica de segmentação e depois eu só vou buscar aí os elementos né, as áreas que eu tenho segmentado na minha imagem. Tá? Então, assim, os mais diversos técnicas aí para pré-processamento podem ser aplicadas nessas imagens, né? Ok? Só para relembrar aqui, né?
Normalmente, por exemplo, se eu estiver procurando um elemento do tipo aresta, aqui a gente tem uma representação melhor, né, do que acontece numa imagem. A gente sabe que a transição, né, do nível baixo para o nível alto, ela não é abrupta, né? Ela é suave, né? Mas se eu pegar essa transição aqui e calcular a derivada dela, a gente vai obter algo parecido com isso, né? Ela vai subir até esse momento aqui, até essa inflexão, né? O ponto de inflexão, e depois ela começa a diminuir, que seria esse ponto aqui, né? Chega no zero novamente aqui em cima, né? Quando ela chegar do outro lado, ok? Então, isso aqui é a derivada disso, né? E isso aqui é a derivada segunda desse daqui, né? Ou seja, é a derivada desse daqui. Aí veja bem, se eu tiver uma aresta, tentar saindo, como é que eu vou encontrar uma aresta aqui? Pegando valores onde o ponto da frente é muito, a diferença, né, entre o da frente e o de trás é muito grande, diferença em valor absoluto. Sei, talvez isso dê um trabalhão, né? Aí se eu calcular a derivada e sair buscando pontos onde a derivada está acima de um threshold, eu passo um threshold, né? Ponto, aí provavelmente eu consigo saber os pontos que estão em arestas. Ou, se eu for para a derivada segunda, né? Pontos, uma aresta, com certeza ela é um ponto onde a derivada segunda sai de um valor positivo para um valor negativo, ou seja, onde ela cruza o zero, ou o contrário, né? Pode sair de um negativo também, se esse cara aqui for ao contrário, alto à esquerda e baixo à direita, onde ela sai de um valor negativo para um positivo. Opa, isso é uma dica bem legal, né? O cruzamento em zero me dá a posição exata onde está a aresta, essa aresta aqui, que provavelmente vai ser equivalente a esse ponto aqui, né? O ponto de inflexão. Aqui eu tenho a maneira fácil de saber onde é que é o ponto de inflexão na derivada segunda. Tá? Então, assim, coisas como isso podem ser utilizadas, certo? Normalmente, esse operador aqui, se eu pegar o gaussiano, né, derivar ele duas vezes, eu vou chegar ao laplaciano, que é a derivada segunda, né, do gaussiano. Tá? Normalmente, o laplaciano do gaussiano é um dos operadores mais utilizados para extração de Fitch, ok? Mas, assim, às vezes se usa o gradiente também, né? Tá? Mas o mais utilizado é esse, nas técnicas para realce de Fitch aí estéreo. Tá? Então, vamos ver aí os métodos mais em detalhe, começando por correlação. Eu acho que todo mundo já viu alguma vez na vida o que é a correlação, né? Mas basicamente, dado uma janela numa imagem, o que eu tenho que fazer é encontrar uma janela na outra imagem cujos pixels sejam o mais similar possível a essa janela da primeira imagem, né? Ok? Então, pensando que a gente tem duas janelas aqui, dado uma janela, desculpa, a gente tem duas imagens, né? Dado uma janela com um determinado diâmetro, né, um determinado tamanho, em x e em y aqui, o que a gente tem que fazer é ir lá na outra janela, percorrendo, né, janelinhas de tamanho igual e calculando correlação em cima disso. E depois determinar aquela que seja mais similar possível, né? É isso que é o resultado da correlação. E a implementação da correlação, ela implica em você fazer de duas maneiras. Eu posso tanto determinar o mínimo aqui, né, nessa equação. Veja bem, aqui eu estou trabalhando, na verdade, com diferenças, né? Eu estou fazendo um somatório de diferenças absolutas. Esse quadrado aqui está me retornando valor absoluto, né? Ok? Então, se eu pegar o valor da imagem e subtrair do valor do template, né, para um determinado ponto, certo? E esse valor, ele me der o mínimo possível, ele foi, veja, eu estou com uma janela, né, de um determinado tamanho, se eu fizer para cada pixel isso aí, percorrer essa janela toda, e o valor desse somatório aqui der zero,
significa que elas são muito parecidas. Provavelmente ela não vai ser zero por diferenças de iluminação, por erros e etc., como a gente já disse lá atrás. Mas existe uma maneira de melhorar ainda isso. Isso aqui seria essa parte de cima. Diferenças absolutas, que no fundo é também a correlação. Ou aí sim, como é mais conhecida na literatura, a convolução, né? Eu ia aplicar essa equação aqui. Somatório em alfa do somatório em beta, isso aqui é o template, e isso aqui é a imagem, né? De D de alfa beta vezes G de x mais alfa e y mais beta. E nesse caso aqui eu estou multiplicando os valores, né? De um para o outro. Tá? Nesse caso de baixo, eu tenho que cuidar para que os valores da minha imagem sejam normalizados. Se eles forem normalizados, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter valores dentro de um certo máximo, né? E aí, aquele que se aproxima do máximo possível, eu escolho ele, né? Eu faço isso para todas as janelas. Obviamente, para algumas janelas ele vai dar um valor baixo, mas se todos os pixels forem iguaizinhos de uma janela e da outra, isso aqui vai me gerar o valor mais alto possível, né? Nessa hora. Aí eu pego essa janela como sendo a janela correspondente para mim, ok? Lembrando que nesse caso de baixo eu teria que ter as minhas imagens normalizadas, né? Valores entre 0 e 1, tá? Para fazer isso. Então, com relação a isso aqui, na prática, por exemplo, se eu tiver essa janela aqui e passar a correlação, fizer a correlação dela com todas as regiões possíveis nessa imagem, o resultado vai ser uma imagem parecida com isso daqui. Veja bem, essa região aqui é bem parecida com ela, né? Mas não é bem a região que eu estou procurando. Essa de baixo aqui é, de fato, a região bem similar a essa. Eu estaria mais similar, né, de todas, ok? Essa região aqui, apesar disso, também ainda vai ter alguma semelhança nos pixels, né? Então ela vai retornar algum valor, assim como essa. Veja, o fato de estar aqui deitado, o stop, ainda assim ela consegue retornar um valor alto, né? Assim como essa daqui também, né? Tá? Então, de fato, essa daqui é mais escura, o nível de cinza, assim como essa daqui também, né? Essa daqui é mais clara um pouquinho. Mas quando eu pegar aqui o valor da correlação mais branquinho, né? O mais alto possível aqui. Então, se a gente olhar para esse ponto aqui, ele é que vai ser o valor correspondente, o valor mais alto, né? Depois. Então, eu faria cálculo de correlação, né, daquela minha janela do meu template, né, com essa imagem toda, e depois eu tenho que sair percorrendo, saber qual que é o mais alto. Tá? Essa seria a utilização de correlação. Dá para melhorar isso. Isso aqui, a gente está só considerando os valores da imagem, do template, brutos, do jeito que eles vêm, né, para a gente, mas dá para melhorar isso. Tá? Dá para melhorar como? Veja, eu consigo minimizar erros devido à iluminação. Por exemplo, se eu tiver duas iluminações diferentes nas duas imagens, né, eu consigo pegar a média dos pixels, né, dessa imagem, pegar todo mundo, subtrair da média, e fizer a mesma coisa para cá, só para a região do template, né, pegar todo mundo da minha região e subtrair da média, eu vou ter valores muito mais próximos. Eu vou provavelmente eliminar aí nessa hora erros devido à iluminação. Tá? E até outros erros, né, também. Então, o que essa correlação cruzada normalizada que a gente chama faz é isso. Primeiro, que ela normaliza os valores, né, dividindo todo mundo aqui pelo tamanho aí da minha amostra. E segundo, que ela subtrai todo mundo do template da imagem. Aliás, aqui é a imagem, né, da média, e subtrai todos os valores do template também da média. O template seria o cara que eu quero procurar na outra imagem, né? Dado essa janela em torno do pixel da imagem esquerda, isso aí é o template, né? Subtrai todo mundo da média, e aí pega lá na imagem para um ponto. Obviamente tem maneiras de você
fazer esse processo antes, né, de você, porque se eu for jogar essa equação aqui na hora, sair calculando a média para todo mundo, provavelmente eu vou demorar demais. Então, num passo anterior, eu já calculo a média de todo mundo da imagem, de maneira que quando eu chegar aqui, eu já tenho uma imagem, né, de média calculada. É a mesma coisa para o template, né? Eu já calcularia aqui para essa imagem esquerda, já subtrairia, né, todo mundo da média, né? Então, assim, veja, são melhorias que eu já estou sugerindo, né, que aceleram o processo, para você não ter que toda hora estar entrando aqui no for para poder calcular a média para todo mundo, né? Essa operação ela não é tão simples, se a gente for implementar ela do jeito que está, é isso que eu estou querendo dizer. Vai exigir uma série, o cálculo das médias aqui, por exemplo, o cálculo da média G da minha imagem não tem jeito, tem que percorrer aquela, se eu tiver 3x3, por exemplo, eu tenho que percorrer os 9 pixels e calcular a média, né? Para poder subtrair todo mundo da média aqui dentro. E isso aí leva tempo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se eu já tiver isso pré-calculado, eu agilizo nessa hora. Basta eu ir lá e pegar da minha matriz de média, já, pelo menos essa variável aqui já tem calculado e essa, né? Facilita. Ok? Quando a gente vem para correlação cruzada normalizada, nessa equação aqui, os valores estão entre 0 e 1, né? Tá? Ou entre 0 e o máximo possível, 0 e 255 ao quadrado, por exemplo, né? Que seria o valor, se eu estiver trabalhando com inteiros. Quando eu normalizo e jogo a correlação cruzada normalizada, os valores resultantes dessa equação, eles vão estar, né, entre -1 e +1. Isso aqui, se vocês se lembram de trigonometria, tem alguma relação com o cosseno, né? O cosseno também vai de -1 até +1. Então tem, de fato, aí alguma coisa da trigonometria que a gente consegue aplicar naquela outra equação para chegar nessa equação, para garantir que aqui eu estou trabalhando com valores normalizados, né? Que tem norma 1, ok? De fato, né, se a gente se lembra da equação do cosseno, ela tem uma divisão aí, né? Uma divisão pela norma dos dois, né? De V e W, tá? Que é o caso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, então aqui na correlação cruzada normalizada a gente tem valores entre -1 e +1. Tá? Lembrando que o G, né, aí é a média da minha imagem, né? O T o T barra, né, é a média do template. O V é a norma, né? Seria o quadrado aqui da minha imagem. E o W é a mesma coisa, só que para o template também, né? Entrar aqui nessa equação e calcular esses valores aqui para cada um dos TIs aí, TD mais alfa, J mais beta, menos T quadrado. Tá? Ou seja, então, aumenta a complexidade, sim, mas, por outro lado, a redução de erros aí é bem legal. A gente reduz bastante com a utilização de correlação cruzada normalizada os erros. De fato, né, se eu pegar agora a nossa mesma imagem com o mesmo template que eu tenho que procurar aqui nessa imagem, a gente vai ter uma melhora significativa. Veja, pontos que antes eles estavam altos aqui, foi todo mundo zerado, né? E esse ponto aqui já salta aos olhos, né, agora. Os outros saltam, mas não com tanta... Esse aqui é o que mais se assemelha, né? Mas esse aqui já vem logo, né, para a gente, ó. Visualmente, até visualmente já é mais agradável a gente procurar aqui, né, do que naquela outra imagem, ok? Então essas operações que a gente viu são cálculo aí de correlação. Veja, isso aqui vai me dar o ponto correspondente na outra imagem, né? Para aquele ponto que eu tinha o template aqui, eu sei que o correspondente é esse. Tudo que eu tenho que fazer agora é pegar as coordenadas desse ponto, desse pixel, subtrair das coordenadas desse. Se eu tiver os eixos paralelos, provavelmente eu só vou passar essa correlação
na linha epipolar aqui, né? Não vou passar para todo mundo da imagem. Isso até ajuda, né? Porque, por exemplo, esse cara aqui já vai ser eliminado, né? O Y dele é diferente do Y desse. Então eu já jogo ele fora. Já serviria, né, para facilitar, ok? Mas ainda assim eu posso ter erros, né? Posso ter regiões parecidas, ok? Além do que eu estou com precisão de pixel aqui. Em algumas situações eu preciso de precisão da disparidade a nível subpixel. Né? Preciso determinar, vou dar esse ponto aqui, onde é que ele está exatamente a 1/10 de pixel lá na outra imagem. Né? E aí nessa hora eu posso aplicar um outro processo iterativo aqui em cima disso, em cima dos valores dados pela correlação cruzada normalizada. Eu posso usar também a disparidade, né? Calculei a correlação, calculei a disparidade para todo mundo da imagem, agora eu vou pegar essa disparidade e vou jogar numa outra função que vai realmente espalhar ela vai corrigir, né, os erros que ela provavelmente tem. Tá? Então, depois dessa fase, eu precisaria de alguma outra que faça isso. Ou, se eu estiver trabalhando com robótica, provavelmente a gente vai ignorar essas outras fases. Provavelmente a gente não precisa de tanta precisão, e aí já usaria direto esses valores de disparidade para o robô tomar uma decisão, por exemplo. Né? Se eu calcular a disparidade em vários pontos, daria para ter uma média aí. Não, eu sei que o obstáculo está numa distância tal. Então, a gente já tomaria uma decisão, sem precisar ir mais determinar com mais precisão. Ok? Legal. O Kinishihara, lá em 1982, propôs foi trabalhar com correlação também. Só que ele propôs trabalhar com correlação de uma maneira diferente. Ao invés de trabalhar com valores entre 0 e 1, né, da imagem, que foi o que a gente viu aqui, né, se eu estiver usando correlação cruzada normalizada, ele pega essa imagem, primeiro ele diminui o tamanho, ao invés de trabalhar com a imagem do tamanho original lá de 640 por 480, eu acho, na época, ele aplicou Nabla 2, o Laplaciano do Gaussiano com diâmetro de 8, e aí saiu amostrando a cada 8 pixels. Então ele chegou no final numa imagem de, eu acho que era 32 por 28, alguma coisa assim. Uma imagem bem pouquinho, né? Aqui está 32 por 32, mas foi 32 por menos. Só para tentar demonstrar que era possível calcular. Naquela época a gente não tinha computadores que a gente tem hoje, que era possível determinar o mapa de disparidade em tempo real, né? Em tempo hábil para uma tomada de decisão. É isso que ele quis dizer com tempo real. Na verdade, ele conseguiu fazer isso aqui, eu acho que a 8 frames por segundo, né? Conseguiu calcular. Tá, uma vez calculado o Nabla 2G de 8, e reduzindo, né? Vamos assumir que é 32 por 32, se eu tiver uma imagem 1024 por 1024, reduziu para 32 por 32. Aí o que ele fez? Ele foi para cada ponto lá na imagem e simplesmente capou aquele ponto. Se ele tivesse acima de um threshold, ele era 1, e se ele tivesse abaixo do threshold, ele era 0. Fez a mesma coisa para o template. Veja, o template, se eu tinha um template grande, jogou o Nabla 2G, levou para uma imagem pequenininha, provavelmente 3x3, eu acho que foi o que ele usou para o template. E aí, veja bem, calcular aquela equação de correlação, né, entre o template e essa imagem aqui. O que eu tenho aqui? São valores binários. Se eu pegar um 3x3 pixels aqui, ou ele é 1 ou ele é 0, né? O valor máximo do somatório deles vai ser 9, né? Fazer a multiplicação de cada pixel daqui com cada pixel do meu template, se o template também tiver binarizado e seguindo essa mesma raciocínio, fazer o quê? Um AND, né? Entre os dois. Multiplicação vira AND nessa hora, né? Lá naquela equação de correlação. Okay? Legal, então ele transforma a multiplicação com isso, né? O fato de trabalhar com binário, ele multiplica a operação de convolução, né? De correlação que ele tem que calcular,
vai virar correlação de sinais agora, onde o sinal é 1 ou é 0, né, para ele. Tá? Então, com essa utilização do End, ficou muito rápido. O trabalho dele, ele fez tudo isso usando um computador, um processador sequencial na época, mas ele conseguiu ainda assim uns 8 frames por segundo, se não me engano, na época. Gerar o mapa de disparidade, né, a uns 8 frames por segundo. Claro, não ficou com veja, ficou um pequeno mapa de disparidade, 32 por 32, mas veja que isso pode ser levado agora para pode ser jogado por um robô, né? Você tem uma distância, você tem uma disparidade tal aqui, tal aqui, tal aqui. Se tiver uma disparidade grande, você sabe que o obstáculo pode estar perto, né, do robô. Se tiver disparidade pequena, o obstáculo está longe. Então daria para um robô continuar andando, por exemplo, né, utilizando esse mapa de disparidade que ele conseguiu fornecer. Então, de fato, isso aqui foi implementado, eles trabalharam para a NASA na época, lá em 1982, conseguiram desenvolver, aí já em 90, mais ou menos, baseado nesse algoritmo, conseguiram desenvolver um robozinho que seguia as pessoas. A pessoa andava, o robozinho andava, a pessoa parava, o robozinho parava também. Só olhando o mapa de disparidade final gerado aqui. Claro, se a pessoa andasse muito rápido, o robô não tinha, na época ainda, poder suficiente para processar isso. Né? Tá? Mas veja que o fato dele usar imagem binária, né, fazer essa sacada aqui de sair da imagem digital, jogar um Nabla 2G, e ir para imagens binárias e fazer correlação de sinais em cima dessas imagens binárias, com template binário também, foi o que acelerou bastante, né, a criação do mapa de disparidade. Foi uma sacada legal. Então, assim, eu acho que foi um dos trabalhos importantes aí e mais ainda, ele demonstrou que, mesmo estabelecendo a correlação, né, entre imagens binárias, na verdade bitmaps, né, ele ainda conseguiu assim gerar coisas que pudessem ser utilizadas com alguma finalidade, né? Tá? Então o trabalho dele foi muito útil nesse sentido. Ele demonstrou que a gente não precisa de precisão, não precisa de super algoritmos para poder fazer as coisas acontecerem em robótica, em visão robótica, né? Principalmente. Então o trabalho dele foi muito importante. Uma das ideias que acho que foi Giraldon, se não me engano o nome desses caras que vieram depois, que eles tiveram foi ao invés de usar template lá sempre do mesmo tamanho, né, eu tentar fazer em locais onde eu não tenha muitas features, eu uso janelas maiores da imagem. É a mesma coisa que eu diminuir o tamanho da imagem, né? Se eu diminuir o tamanho da imagem, automaticamente eu estaria... Que aí, quando eu diminuo o tamanho da imagem, eu realço mais algumas features, né? Ou seja, aumentando o tamanho da janela, eu vou pegar mais features ali dentro, né? E aí, provavelmente, eu vou conseguir determinar melhor a disparidade. Então, eles criaram um algoritmo que restringia o tamanho da janela pelos contornos dela, né? E, claro, tinha um tamanho máximo também. Depois desse tamanho aqui, se eu tivesse uma imagem com muitos contornos, com muitas features, né, provavelmente eu preciso de janelas menores. Se eu tiver uma imagem com poucas features, uma imagem indoor, por exemplo, feita dentro de uma casa, eu vou ter poucas features. Aí eu precisaria de janelas maiores. Ok? E aí isso aí foi feito, né, de maneira adaptativa e mais ou menos automática. Ele calculava, tinha uma função lá para calcular a quantidade de arestas, para calcular os contornos que ele tinha numa imagem, né? E aí, baseado nisso, ele reduzia ou aumentava o tamanho da janela, né? Isso aí, assim, também foi um dos trabalhos que ajudou bastante. E ele conseguia mapas de disparidades melhores aí com isso. Tá? Claro, como ele tinha essas janelas restritas nas regiões onde ele tinha arestas, o que acontecia foi que ele tinha que densificar esse mapa depois, né? Esse é um método mais ou menos baseado ele é uma combinação de área e de feature, né? Ok?
Legal. Aí, a ideia de usar relaxação, se vocês observarem aqui embaixo nessa equação, a gente já tem o D, né? Então, a gente passaria um algoritmo de correlação cruzada normalizada, por exemplo, primeiro, aí você obtém o D para cada posição, a disparidade, né? Para cada posição da sua imagem, e aí esse D, essa mapa de disparidade é justamente a entrada para esses algoritmos que o pessoal chama de correlação, de relaxação, desculpa, né? Qual é a ideia aqui? Se eu calculei a correlação, né? O Czinho aqui, a correlação para todos os pixels da minha imagem, esses valores da disparidade aí, eles provavelmente vão ter erros para cada um, para alguns, né? Desses pixels calculados. Para outros, ele vai estar certo, né? Então, quando você faz essa técnica de relaxação, você assume um valor atual, né, que o pixel tem de disparidade, e aí você sai atualizando esse valor, né? Essa atualização ela é feita normalmente com um somatório numa determinada vizinhança. Então a gente vê que a gente tem 3 componentes aqui, e numa vizinhança do pixel X e Y que a gente está. Então você sai percorrendo aí a vizinhança, somando, né, a disparidade atual com a subtração entre o valor da disparidade atual que o pixel tem e o valor possível que ele vai ter, tá? Fazendo a subtração desses dois, né? E aí somando isso ao valor, é isso que isso aqui está fazendo. Então, o Cn mais 1 é Cn de XYZ mais essa diferença aqui, tá? Com isso, o que vai acontecer? Isso aqui funciona como a vizinhança de Manhattan, não sei se vocês já ouviram falar, mas onde você tem um valor de num determinado ponto e você soma com os vizinhos, você está fazendo, na verdade, é espalhar esse valor seu para os vizinhos. Se você tiver certeza que esse valor seu está certo, você mantém o valor dele. Com isso, aqueles falsos picos, né, da disparidade, se você tiver eventualmente valores errados, esses valores vão abaixar, tá? E os outros, onde o valor está correto, eles vão subir, eles vão chegar no máximo a 1, né? Vão chegar no valor correto da disparidade aqui, ok? Então é mais ou menos essa a ideia de você fazer relaxação. Existem outros algoritmos que também são baseados nessa técnica. O Hoare, né, um dos caras que criou vários desses algoritmos lá na década de 80, 90, do século passado. Ele define bem no livro dele aí, inclusive poderia colocar aqui, né, multiplicadores de Lagrange e outras coisas assim para acelerar esse processo, né? Bem? Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes, mas é só para vocês entenderem que ele tem um mapa de disparidade inicial, e aí esses valores do mapa inicial vão determinar os valores eventualmente errados, né? Vão ajudar a corrigir os valores eventualmente errados. Ele vai fazer uma relaxação dos valores para os valores certos, né? Legal. No livro do Hoare, ele tem uma outra técnica, né? Aí, só que agora ele utiliza direto os valores do gradiente de sombreamento. Então ele pega 2 imagens, né? Pega a imagem e calcula o gradiente dela, e aí trabalha em cima do gradiente, né? O gradiente aqui já está sendo calculada a magnitude, né? Então EL, aqui é L menos ER, né? EL seria a imagem, seria o gradiente da imagem esquerda, e EL o gradiente da imagem direita, né? Isso aqui é o multiplicador de Lagrange. Então, o que ele fazia? Ele aplicava, então, calculava a disparidade. Inicialmente, se você colocar todo mundo em 0, e sair somando essa disparidade com o valor médio, né, numa determinada vizinhança, subtraindo desse multiplicador aqui, dividido por multiplicado por L menos ER, a meio, somando isso com o gradiente espacial, né? Veja que isso aqui é gradiente do gradiente, né?
Por isso que você vai chegar ao gradiente A4 aqui nessa parte de baixo, né? Ok? Para você calcular esses caras de dentro aqui, você está aplicando o gradiente em cima da imagem de gradiente já, né? É L e é R. Tá? Então, a gente vai chegar a esses termos de baixo aqui, ok? Bom, com isso, ele conseguia também fazer, o que faz o espalhamento é isso aqui, vai fazer subir ou continuar em zero, né? E usando só imagens gradientes. Veja, isso aqui, se você tiver arestas, ele vai ter um valor definido, né? Maior que zero. Se você não tiver arestas, o valor de tanto de EL quanto de ER, se você tiver regiões planas, né, vai ser zero, né? Então, ou seja, você precisa ter arestas, precisa ter features, né, nas imagens para poder calcular esse cara aqui, né? Para poder ter valores definidos nessa vizinhança, para poder esse cara subir, ok? Também não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês saberem, né, que é possível também usar essa técnica. Agora, veja que isso é um processo iterativo. No final, você vai ter a disparidade para todos os pixels da imagem, mas isso vai demorar a ser executado. Você está passando N iterações aí, né? Você estabelece um valor, quando a disparidade não mudar mais, o valor atual e o próximo tiver para todos os pontos, né? Tiver dentro de um determinado limiar, você para, né? É mais ou menos assim que esse algoritmo funciona. Então, eu sugiro vocês olharem melhor depois lá no livro do Hoare, para ver esse algoritmo, mas basicamente é essa técnica que ele se utiliza lá. Os termos estão... Pode ver que aqui também os termos estão todos bem definidos, né? Okay? Legal. Aí veio alguém e falou, mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa imagem e num template, né? Como sendo pontos aí, pega uma esfera, divide ela no meio, né? Coloca o template em cima e a imagem aqui embaixo, né? E liga agora cada ponto de baixo, né, dessa parte de baixo, a todos os pontos da imagem da parte de cima. E aí agora vamos sair e faz a mesma coisa, liga todo mundo da parte de cima a cada um da parte de baixo. Com isso você tem um grafo, né, que seria cada um conectado a todos os outros. Estabelecer a correspondência entre pixels correspondentes do que está aqui embaixo e o que está aqui em cima, né? Se você pensar isso nas duas imagens, também por completo, seria sair cortando ligações dos pixels, dos pontos, né, que não são muito parecidos, segundo algum critério. E aí essa função de critério você coloca na aresta, né? Se ele está... Você pode colocar, inclusive, mais de uma, né? Fazer algo... A gente chamaria isso de otimização multicritérios, fazendo cortes em grafos, né? No final, com certeza, se você tem aqui, eu falei template, não, seria uma imagem, né? E aqui você tem outra imagem, determinar uma maneira de, para cada ponto dessa imagem de baixo, ter um único correspondente na imagem de cima, e vice-versa, né? Cada um da imagem de cima teria, da imagem da direita, teria um da imagem esquerda, né? Seria determinar um grafo, a gente chama isso de um grafo totalmente conectado, né? Ok? Esse subgrafo totalmente conectado, ele é chamado de clique maximal aí na literatura, né? Então, quando você determina o clique maximal, você está determinando a disparidade aí já para todos os pontos, né, da sua imagem esquerda vão estar conectados a um ponto da imagem direita, segundo algum critério. Inicialmente você pode dizer que esse cara está conectado a todo mundo de lá e também esse aqui conectado a todo mundo de lá. E aí você sai tentando cortar essas conexões, né? Não atendeu a isso, tá, corta. O nível de cinza é muito diferente, corta, né, joga fora. Correlação deu parecido, opa, esse cara não corta ainda não. Depois, quando você vai ao contrário, isso daqui faz correlação daqui para lá e daqui para lá, né, um com o outro, só aí você já consegue. Então, foi
usando uma técnica, essa técnica, né, que o pessoal conseguiu estabelecer aí Então, existe uma técnica baseada em grafos também, né, na literatura, tá? Que não é a que está implementada na OpenCV. A OpenCV também tem uma, que utiliza otimização em grafos, né, implementada. É até parecida com essa. Tá? Bom, e aí, isso aqui ainda, né, você pode dizer que quando eu estabeleço um clique maximal, eu vou ter todo mundo daqui conectado a todo mundo do outro lado, né? Então, isso significa que eu vou ter um método que é um método baseado em área, né? Você tem a disparidade determinada para todo mundo, né? No clique maximal também. Né? Passando agora a outra classe, que seria baseada em elementos, eu posso também, né, usar a mesma operação que eu usei lá atrás para áreas, usar só que para elementos. Então, primeiro eu encontraria os elementos, né, e aí eu jogo a minha imagem fora e só fico com os elementos, né? Em teoria seria isso. Agora, tendo essa lista dos elementos da imagem esquerda, a lista dos elementos da imagem direita, eu pensaria em estabelecer uma equação aí de correlação, né, que vai me dizer, olha, esse elemento é parecido com esse, né? Eu teria que pegar um elemento e sair calculando a correlação dele com todos os outros da outra imagem e determinar qual é o mais parecido. Pego o próximo elemento, mesma coisa, correlação com todos os outros elementos da outra imagem, determino o que é mais parecido. Não é tão trivial assim, mas funciona. A única coisa é que no final a gente vai ter, né, a correlação entre os elementos, eu vou dizer esse aqui o correspondente a esse o correspondente a esse, e assim por diante, mas eu não vou ter para todos os pixels da minha imagem original. Então, uma vez calculada a disparidade para os pixels que estão em cima desses elementos, eu poderia usar, por exemplo, o método de relaxação, né, que a gente viu ali atrás. Se eu tenho certeza, né, que esse elemento, os pixels que estão em cima desse elemento são iguaizinhos os pixels desse elemento, eu mantenho um valor ali daquela posição sempre 1 na vizinhança de Manhattan. E aí os outros vão se ajustar de maneira que eu crie uma superfície aí que nos pontos dos elementos vão estar em 1, e quando eu estiver fora vai ter uma interpolação entre os outros, né? Dá para fazer também chegar a determinar correspondentes assim, né? Dá para depois densificar o meu mapa de correspondência usando relaxação, ok? Então seria o método baseado em elementos é isso. Eu tenho que colher elementos aqui, colhe elementos aqui, sejam quais forem esses elementos, seja eles splines, snakes, né, que tem umas técnicas chamadas de snake na literatura, seja ele regiões, blobs, né, que eu tenha com cores iguais, por exemplo, né, segmentado, seja eles arestas, seja cantos, seja elipses, né, eu posso usar a transformada de Huff lá, calcular elipses nas duas imagens e depois tentar quais elipses daqui são muito parecidas com as daqui, né? Ok? A única coisa é que depois tem que densificar esse mapa, depende da aplicação. Em algumas aplicações não precisa. Dependendo da aplicação, teria que densificar esses mapas. Ok? Por exemplo, uma coisa legal que já dá para fazer se eu sei que a minha aresta aqui ela é muito grande, né? Provavelmente essas arestas aqui eu já posso cortar pelo tamanho dessa aresta. Se eu tenho lá no descritor de aresta qual o tamanho dela, né? Eu já saio procurando arestas com tamanho parecido com esse na outra imagem. Pode não estar exatamente com o mesmo tamanho, mas ela provavelmente vai ter tamanho similar a esse, né? Então, assim, tem algumas coisas que dá para melhorar, inclusive, né? Fazer correlação de canto seria algo parecido, e tem algoritmos na literatura que trabalham com correlação de cantos. Eu não lembro o nome do autor agora, mas foi um autor que fez isso. Então, ele extrai elementos como que são os cantos, né? Localiza, né, os cantos, depois aplica o operador diferencial, relacionou pontos que não são cantos por linearização. Então, isso aqui é aquele algoritmo que a gente viu lá quando a gente viu a parte de filtragem, né?
no início de feed. E aí o que eles fazem nesse algoritmo é usar um modelo explícito da estrutura local de uma imagem. Eu tenho tais cantos com essa relação, eu vou procurar na outra imagem cantos que tenham uma relação parecida, através de uma minimização não linear. Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas é mais ou menos algo parecido com esse outro anterior que eu acabei de falar, né? Tentar localizar os que sejam parecidos. Correspondência de arestas seria extrair arestas, né? E calcular os valores de correlação entre as estruturas. Então, lembrar aqui que você vai ter arestas de tamanho diferente. Então, isso deve ser considerado no cálculo da correlação. Como é que eu vou calcular a correlação? Existem técnicas para fazer isso. Maneiras de você estabelecer correlação entre elementos com diferentes tamanhos, né? Ok? E é o que eu falei, você já pode eliminar algumas, né? Examinando o tamanho, examinando a curvatura da aresta, se você tiver curvas, né? Por exemplo, pela curvatura daria para você eliminar algumas, né? Diminui a complexidade do cálculo da correspondência. Okay? Uma coisa que a gente teve um aluno que fez lá no passado foi tentar quebrar aquele problema que eu coloquei antes de relaxação da disparidade em si, dividindo ele em duas. Primeiro ele buscava, você tem um mapa de disparidades, se você vamos pensar diferente agora, vamos imaginar que eu tenho uma disparidade mínima e uma disparidade máxima. E aí, para cada ponto da minha imagem, eu saio calculando, né, o valor de correlação cruzada normalizada para cada uma. Eu pego primeiro com disparidade zero aqui para todos os pontos, e calculo o valor jogo esse valor numa estrutura 3D. Com isso, eu vou ficar com a disparidade no eixo Z, e ficaria com X e Y aqui na imagem, né? Determinar a correspondência é sair determinando nessa estrutura 3D uma superfície, onde todo mundo seja 1 nessa superfície. Porque a gente sabe que a correlação cruzada normalizada ela é 1, né, para os elementos que são correspondentes, e ela é -1, né, ou 0 ou -1, né, para os elementos que não são correspondentes. Então, o que a gente fez lá no passado, um aluno nosso fez, foi sair varrendo esse mapa aí para eliminar possíveis mínimos locais, né? Para isso, ele criou um algoritmo onde ele varria primeiro numa direção, né, e depois na outra direção. Com o resultado de uma, ele conseguia melhorar o da outra. Quando ele terminava a outra, voltou na primeira, na segunda, na primeira e na segunda. Por isso que ele chamou isso de programação dinâmica. Programação dinâmica, na verdade, ela quebra um problema 3D, por exemplo, que a gente teria, né, para varrer a estrutura toda, em dois problemas 2D. Primeiro ele varria numa direção, depois ele varria na outra direção. Essa é a estrutura dele, que ele criou lá no passado. Também não vou entrar em detalhes, mas só para vocês verem essa maneira diferente, né, de se fazer. Aí teve um rapaz do Canadá que propôs a utilização de snakes. O que são snakes? Snakes são elementos extraídos de arestas que têm semelhança a splines. Uma splines é uma curva, né, definida por pontos de controle, que você tem como determinar os elementos que estão em cima dela só tendo os pontos de controle. Então, se você tiver um conjunto de snakes extraídos de uma imagem, né, aí como é que se faz isso? Você tem algumas técnicas para você extrair snakes de imagens, né? Extrair esses contornos ativos. Então, se você tiver esses contornos de uma imagem e os contornos da outra imagem, o que ele propôs foi tentar fazer uma minimização desses contornos de uma imagem da outra, segundo algumas minimizações de energia. Então, ele jogava, por exemplo, tentando fazer um contorno, chegar próximo do outro, uma energia. Quando ele chegava em cima, então é sinal que aquele cara é o correspondente do outro. Tá?
Assim, só para ver ao ponto que as pessoas chegaram de trabalhar esse problema da correspondência. Mas isso aqui nunca foi para frente. Primeiro que é muito complicado, você vai demorar demais, né, para extrair snakes e imagens. Provavelmente você vai ter que usar métodos iterativos com cálculo, né, de funcionais aí de minimização de energia. Então isso realmente não é uma coisa que seja factível aí em tempo real. E mesmo porque você, depois de calcular a disparidade, você não vai ter um mapa denso, né? Você vai ter um mapa que ainda assim ele só está para as posições onde você localizou snakes na imagem, né? Aí teria que pegar isso e densificar, tá? Uma coisa legal que se pensou foi tentar utilizar essas transformações como Fourier e wavelets. Fourier é legal que a correlação aqui, né, no domínio do espaço, quando você vai para a frequência, ela vira o quê? Ela vira multiplicação, né? Opa, que coisa legal. Então, se eu pegar minha imagem, transformar e calcular o que eu quero lá e depois trazer ela de volta, aí no final, o deslocamento aqui, né, o que vira fase, que é fase, como é que é? Fase aqui é fácil calcular o deslocamento no espaço, né? Deslocamento de fase na transformada, ele vira o deslocamento no espaço, ok? Alteração da fase. Como o wavelet aproxima Fourier muito bem, o que o Sanger e Qian fez foi usar as wavelets de Gabor, né, para aproximar Fourier, e com isso eles conseguiram fazer isso num tempo menor. Uma coisa legal, interessante daqui, é que você pode calcular também como é que funciona o wavelet. Você tem uma imagem original, e aí você quebra essa imagem em 4 imagens, sendo que uma dessas imagens continua tendo detalhe, e as outras 3, uma vira gradiente numa direção, a outra vira gradiente na outra, e a outra vira laplaciano, né? É como se fosse mais ou menos isso. A outra tem os detalhes. Então, né, aqui você tem os detalhes diagonais, né, que se fala, lá de baixo. Aqui você tem detalhes verticais e aqui detalhes horizontais. E você fica com uma imagem diminuída, né, aqui. Se você pegar essa imagem aqui e fizer a mesma coisa para ela, você vai ficar com mais 3 imagenzinhas e uma mais diminuída. Então, veja, se eu calcular a disparidade nessa pequenininha e depois usar o processo inverso, né, e sair calculando para as outras, levando a disparidade daqui para as outras, eu tenho um preditor muito bom aí, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia da utilização de wavelets, né? Também não vou entrar em detalhes, mas a gente teve um aluno que trabalhou, só que ao invés de usar as bases de Haar, né, que são normalmente lá utilizadas no filtro de Gabor, ele utilizou Laplaciano do Gaussiano e funcionou bem. Não funcionou muito bem com Haar, mas funcionou legal. E aí eu vou colocar mais à frente o trabalho dele, mas ele fazia isso em multiníveis, né, em vários níveis. No final ele tinha a disparidade calculada na imagem original, tá? O que a gente começou a trabalhar lá em 1995, isso também. Imagina que eu tenho uma imagem, eu pego o ponto central dela e calculo o correspondente da outra imagem, né? Aí, se eu pegar a disparidade calculada para esse ponto e assumir que é dos pontos vizinhos, exatamente, né, na metade aqui para as bordas, é essa disparidade, com isso eu vou diminuir a minha janela de busca, né? Então, aí se eu pegar essas dos vizinhos e extrapolar ela para os vizinhos do vizinhos, eu vou diminuindo cada vez menos a minha janela de busca. Então a gente fez isso aí de uma forma recursiva, né, inclusive, e no final a gente conseguiu reduzir, ao invés de buscar na imagem inteira, isso aqui foi só para fazer a demonstração, ao invés de buscar na imagem inteira, quando à medida que a gente ia aproximando das bordas
né, pontozinhos aqui, a gente diminuía a janela de busca no entorno dele, porque a gente tinha predição, esse predizia para esses, né, que predizia para esse, que predizia e assim por diante, né. A gente diminuiu bastante a complexidade, mas mesmo assim a gente conseguiu naquela época, 1995, fazer isso a 2, 3 frames por segundo. Não dava tempo. Isso aqui tudo usando aquela técnica lá do Nishihara, mas só que nesse caso aqui eu não usava o AND para calcular, eu fazia realmente a multiplicação, né, lá no cálculo da correlação. Tem? Ou seja, fazendo uma imagem binária, né? Tá? E aí o que o Medeiros fez, isso aqui já é em 2008, ele criou esse espaço de escalas, no caso ele usou Laplaciano do Gaussiano, né, para criar o espaço de escala, e aí ele começava lá no nível de cima, e esse nível de cima calculava para todos os pontos a correlação. Obviamente ele tinha pouquíssimos pontos aqui, só que um problema que ele se deparou é até que ponto eu vou reduzir a minha imagem, até que ponto eu vou calcular wavelets, né, e usar as imagens do Laplaciano lá da wavelet para poder determinar a correspondência. Onde eu começo? Qual é um nível bom de se começar? E aí a determinação desse nível ele fez utilizando lógica fuzzy. Ele tinha uma função que determinava basicamente a textura da imagem, e acima de um certo limiar, essa função, segundo alguns predicados fuzzy, ele retornava um valor 1, né? E aí, quando ele retornava o valor 1, opa, essa é a altura ideal para mim começar. Essa é a resolução ideal, na verdade, para esse pixel. Veja, pode ser para esse pixel, mas não para a imagem toda. Cada pixel tinha um nível diferente de início. Mas o importante é que cada pixel que ele determinava a disparidade no nível de cima, ele predizia a disparidade do nível de baixo. Então, no final, a gente chegou a resultados bons. Quando você usa multiresolução, você também diminui o tempo de busca, né? A gente ganhava um tempo de busca muito bom, para não ter que procurar na linha epipolar inteira, né, da imagem, ou em um determinado intervalo da linha epipolar, ele reduzia bastante esse intervalo de busca, fazendo essa multinível, ok? Claro, tinha um gargalo de computar o espaço de escalas, mas se a gente pensar que isso dá para ser feito em hardware, né, o hardware já entregar a imagem para você no espaço de escalas, é possível de reduzir bastante o tempo. Isso chegou a ser publicado na época, um trabalho legal do Marcos. Hoje ele acho que trabalha numa empresa aí, ok? Pronto, a gente encerra a aula de hoje aqui e eu volto a comentar e vou postar para vocês esses trabalhos de casa. E eu acho que com isso a gente encerra essa parte de visão estéreo. Tem N métodos, se vocês forem procurar na literatura, tem N métodos. Eu vou passar alguns artigos que facilita vocês entenderem melhor o problema, né? E a gente espera que vocês implementem alguns desses artigos aí que eu vou passar para vocês, ok? Vocês vão implementar eles futuramente.